Olá, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio da segunda temporada do Clube do Vídeo. E hoje vamos falar de The Shining, mas em duas dimensões. Vamos falar de The Shining, o filme, de 1980, e depois The Shining, o livro, de 1977. Ou seja, eu hoje vou traçar um paralelismo entre aquilo que foi o filme e aquilo que foi o livro que eu acabei de ler recentemente. Eu já tinha visto este filme há cerca de uns 5, 4 anos, à volta disso. E agora, este verão, estive a ler o The Shining e, obviamente, queria fazer assim uma espécie de uma comparação. Aliás, eu já no episódio 0 eu tinha referido que era algo que eu queria trazer até como um especial, mas acabei por incluir isto nos episódios regulares, porque sinto que tenho muita coisa para falar e quero um bocadinho desconstruir este filme, que muita gente considera um dos melhores do mundo, mas depois acho que quem conhece a história dos bastidores, quem já leu o livro, percebe que este filme é uma versão muito, muito rafada do livro. E uso mesmo este termo porque este filme não tem quase nada a ver com aquilo que é o livro. O livro é uma obra muito boa. Eu não considero um dos meus livros favoritos do King, pelo contrário, mas consigo ver qualidades no livro que não consigo ver no filme e que acho que eram essenciais estarem lá para perceber-se melhor a história e não desvirtuar a mensagem do livro, porque quem ler o livro e quem ler o filme percebe que existe um total alinhamento daquilo que foi a mensagem do livro. Ou seja, o King quis passar uma coisa e entende-se bem, quis passar um estilo de terror bastante próprio, e depois o Kubrick trouxe uma coisa completamente diferente e conseguiu transformar aquilo que o The Shining não era, ele conseguiu transformar. E acho que não foi muito vantajoso e que acho que não é uma adaptação que eu considero muito, muito bem feita. Mas então, o filme é realizado pelo Kubrick, que também escreve o argumento, em conjunto com Diane Johnson, e a verdade é que o King nunca teve interferência na escrita do argumento, e talvez seja por isso que ele não considera isto uma adaptação muito boa, e tanto que cerca de 17 anos depois, quase 2 décadas depois, ele trabalhou com alguém para fazer uma minissérie, e acho que a minissérie tem 3 episódios, é de 1997, e ele decidiu fazer uma adaptação mais fiel do livro, que o The Shining Film não conseguiu passar para as telas de cinema. E ele então em 97 trabalhou nessa série, que eu por acaso não assisti, eu queria muito assistir, mas não encontrei em lado nenhum, e tive pena, porque já me disseram que é de facto um retrato mais fiel do livro e que eu obviamente tenho interesse, porque eu acho que o livro, não querendo estar aqui a fazer uma crítica ao livro, mas inevitavelmente vou ter que fazer assim, vou ter que dar a minha opinião sobre o livro, mas o The Shining tem uma particularidade de ser um livro bastante visual e que nos leva a imaginar muitas coisas que ali se passam. Ele faz muita descrição dos espaços, faz uma descrição do Overlook, ele portanto trabalha muito com essa dimensão visual, e que eu acho que é bastante interessante, e eu tenho interesse de ver aquilo representado no cinema, porque tem ali umas coisas que eu até no cinema ou na televisão, e eu gostava de ver como é que eles iam projetar aquelas ideias para uma tela de cinema, para uma tela televisiva, pronto, digamos assim. Não se usa muito este termo tela televisiva, mas eu usei. Então, é assim, o Kubrick obviamente que não gosta deste filme, como eu já disse, e ele também refere uma coisa que eu concordo com ele. Eu concordo com ele quando ele diz que não é uma adaptação bem feita. Acho que objetivamente não é uma adaptação bem feita do livro. Acho que mesmo os fãs do filme, se lerem o livro, vão concordar com esta ideia. Mas ele também refere que considera a personagem da Wendy, que é interpretada pela Shelley Duvall, como uma das personagens mais misóginas do cinema, porque ele diz que ela foi reduzida ao papel de gritar e ser estúpida, no sentido em que, e de facto é isso mesmo que acontece no filme. A Wendy do filme é extremamente ingênua, de certa forma, ingênua, burra, não sei se podemos dizer mesmo o termo burra. Eu acho que até se enquadra bem no termo burra, porque eu acho que ela
ela de facto tem ali uns chiliques de vez em quando e começa a criar ali uma data de situações, mas depois ao mesmo tempo ela é extremamente ingênua com aquilo que se estava a passar, ao passo que no livro ela é muito mais atenta aos sinais do Jack, primeiro porque sabe o passado dele, ela está sempre a vigiá-lo para ele não fazer mal novamente ao filho, porque para quem não se recorda, ele num ato de bebedeira, e isto tanto acontece no filme como no livro, ele vai acabar por partir o braço do Danny, e ela obviamente que vai estar sempre atenta aos pequenos sinais, porque ele tinha problemas com o álcool e tudo mais. Só que ela no filme ela é muito reduzida a uma personagem que só grita, que só chora, que de facto perdoa muito o marido e está sempre ali a dar-lhe um voto de confiança, mesmo sabendo que o que é que ele fez. E é completamente diferente, e mesmo a reação da Wendy do livro é completamente diferente da do filme, porque ela é muito mais proativa, ela para proteger o filho vai ter que fazer uma data de coisas, e eu acho que de facto eu tenho que concordar com esta afirmação, porque acho que ela foi reduzida a um papel que não é justo. Acho que é um papel extremamente questionável e que depois isso se calhar é um reflexo da dimensão dos bastidores, porque a Shelley Duvall já deixou o ofício de atriz há cerca de 20 anos, mas ela tem dado algumas entrevistas ao longo destas 2 últimas décadas e tem dito que de facto foi marcada pelo The Shining, porque o perfeccionismo do Kubrick arrasou-lhe completamente com a saúde mental. Ele queria que ela chorasse intensamente, que ela sentisse aquela dimensão mais aterrorizadora do filme, que ela sentisse ali no charco, só que isso teve consequências para a vida dela e acho que hoje em dia os métodos que o Kubrick usou para este filme, nomeadamente com uma mulher, porque é a única mulher com um papel relevante neste filme, aliás, eu acho que neste filme eu só conto 2 mulheres, 3, exato, se concorda, pronto, depois temos as crianças, mas é numa dimensão diferente, mas temos 2 mulheres com papéis, ela é a mulher que tem o papel mais relevante, mas depois também temos a mulher da banheira, temos depois a doutora, mas sim, ela é a mulher que aparece mais tempo no ecrã, e ele foi extremamente perfeccionista com ela, exigia demasiado dela, e eu acho que hoje nós devemos olhar com um outro olhar para estes métodos, e de facto isto, nós sabendo o que se passou, nós acabámos por olhar, eu pessoalmente é assim, eu também concordo de certa forma com a máxima de separarmos a obra do artista, mas quando o artista interfere desta forma numa obra, eu acho que já é difícil separar essas 2 dimensões, entendem? E eu olho muito para este filme e recordo-me sempre desta situação e faz-me muita confusão. E por acaso, eu acho que quem é fã de cinema conhece as premiações das Framboesas de Ouro, que no fundo é basicamente uns Oscars a premiar quem são os piores do ano na área do cinema. E em 1980 ou 1981, eu por acaso não confirmei as datas, a Shelley Duvall foi nomeada para uma Framboesa de Ouro. E hoje em dia, isto é uma notícia deste ano mesmo, os organizadores afirmam que hoje arrependem-se de a terem nomeado, porque hoje em dia sabem aquilo que se passou nos bastidores e que é uma coisa que percebem que a culpa não é dela, mas sim do próprio diretor, que inclusivamente eles criticam muito. Eles dizem que o Kubrick é extremamente overrated. Eu pessoalmente não concordo, eu acho que o Kubrick é um realizador bastante bom. Gosto muito da maneira como ele usa os espaços, como ele usa as figuras geométricas, como ele usa a cor. Mas de facto é um realizador que eu hoje olho com outro lado, e não sendo o maior fã dele, porque eu gosto deste filme, entre aspas, não é? Não acho este filme péssimo, consigo assisti-lo, embora com todas estas questões. Gosto do Laranja Mecânica, mas por exemplo odeio o 2001 Odisseia no Espaço, que inclusivamente eu ao fim de cerca de 40 minutos nunca mais vou assistir, porque não consegui. Aqueles primeiros minutos do filme são uma das coisas mais intragáveis que eu vi na minha vida, e eu não consigo mesmo
a assisti-lo. Provavelmente este filme tem certamente muitos fãs, mas a mim, desculpem, não desce mesmo, é um filme que eu não gosto. Algum dia penso voltar a tentar revê-lo e talvez tenha uma opinião diferente, mas daquela vez que eu assisti, odiei. Mas sim, eu neste caso estou do lado do King. Por tudo o que ele citou, acho que faz completamente sentido que ele não goste desta adaptação, porque é toda uma questão de não terem preservado o legado dele a nível do livro, e depois é esta a questão da maneira como retrataram a Wendy, que para mim é deplorável e acho que desvirtua muitas personagens. Aliás, a maioria das personagens estão completamente desvirtuadas. O Jack é outra personagem completamente desvirtuada. Eu aqui tenho que, obviamente, que citar a excelente atuação do Jack Nicholson, que de facto é um ator fantástico e interpretou muito bem aquele Jack do filme, mas a personagem no livro, por exemplo, temos o seu contexto familiar, percebemos que o pai dele era bastante violento, que ele tinha agredido a mãe dele durante anos e anos, percebemos que vem daí o seu problema de bebida. Também ficámos a saber como é que ele chegou até ao Overlook, porque ele era amigo de um dos acionistas do grupo que tinha o hotel, e depois percebemos que ele também foi despedido da escola onde trabalhava porque agrediu um aluno. Eu penso eu que era um aluno, mas depois essas coisas todas não passam para o filme. Essas coisas não existem no filme, ou seja, nós sabemos que ele antigamente era professor, que está ali, mas não sabemos muito mais para além disso, ou seja, nós perdemos todo um contexto da personagem que eu acho que é essencial para nós percebermos porque é que no livro o Overlook, eu já devia ter explicado isto, mas no livro o Overlook é no fundo uma personagem, ou seja, o Overlook tem vida própria, o Overlook cria as situações, o Overlook é mesmo, digamos, uma pessoa em forma de edifício, ou seja, que depois, mais para o fim do livro, vai tomar o corpo do Jack e vai, obviamente, fazer toda aquela cena que existe também no filme, que é ele, por exemplo, no livro usa um maço de cricket, no filme ele usa um machado, mas essa cena é mais ou menos semelhante, exceto que, por exemplo, a Wendy não lhe corta a mão com uma faca e corta-lhe com giletes. E eu, de facto, eu acho que, como eu estava a dizer, esse contexto fazia muita falta no Jack, porque assim nós percebemos porque é que ele é uma pessoa que tem problemas com a bebida, porque é que ele é uma... Não que isso seja uma desculpa, não é isso, mas ajuda-nos a perceber muito melhor a personagem, e eu acho isso essencial. Obviamente que nós também temos que perceber, e obviamente que eu isto aqui tenho que dizer, obviamente que é um filme de 2 horas e meia, e não é um filme que comporte ter imensas coisas. Para isso existe a série, de facto, e nisso aí dou razão, por exemplo, ao Kubrick, que decidiu vetar muita coisa no filme. Mas há algumas cenas que eu particularmente acho que seriam essenciais e que ajudariam a integrar melhor a história. Por exemplo, há algumas cenas no filme que também não fazem muito sentido, apenas servem para elevar muita questão sobrenatural que não existe tanto no filme, mas existe mais no livro. Por exemplo, temos aquela cena em que as gêmeas aparecem ao Danny. Isso não é uma cena icónica, é uma cena que muita gente, é uma das cenas que muita gente até se lembra quando se lembra do The Shining, é essa aí do machado. Mas isso é uma cena essencial. Por exemplo, no livro, essa cena das duas gêmeas não existe. E eu acho que isso também não acrescenta nada. Porque as gêmeas são referenciadas no livro, elas não são bem gêmeas. Porque, por exemplo, no início diz que elas são gêmeas. Por exemplo, o Ullman diz ao Jack que elas tinham entre 8 a 10 anos, mas nunca refere que elas são gêmeas. E depois elas aparecem representadas como gêmeas, e isso é uma coisa que a mim também me faz um bocado de confusão. Mas voltando ao ponto, eu acho que, obviamente que nós não conseguimos integrar todo esse contexto do Jack, mas eu acho que se tivessem gerido melhor o tempo, talvez esse passado dele pudesse estar incluído, porque ajudaria, nem que fosse feita uma pequena referência, para não estarem a descrever toda a cena dele agredir a mãe. Mas de facto isto é assim, o The Shining livro é uma obra bastante complexa, e eu tenho que concordar com muita gente quando diz que é difícil fazer uma adaptação cinematográfica. As pessoas têm razão quando dizem isso, mas de facto há coisas basilares que eles podiam ter incluído e que ajudariam-nos a perceber melhor a personagem, porque a ideia com que nós ficámos no filme
é que o Jack enlouquece pelo apenas por estar isolado, mas que já nos dava sinais no início do filme, quando ele está a viajar de carro. Aquele sorrisinho dele, aquela cara dele, já nos dava a ideia que ele não era uma pessoa extremamente egoísta. Era uma pessoa que pensa mais nele do que nos outros, ou seja, é uma pessoa um bocadinho mesquinha, de certa forma. E eu, por exemplo, outra coisa que também não é traspassada para o filme é que o Jack não é assim no livro. Ele de facto está numa recuperação do seu problema de álcool, está a tentar reconquistar a confiança da família, mas ele no fundo gosta do seu filho. E no filme só existe uma cena em que há de facto uma interação entre eles os dois, quando o Jack já está num processo de loucura e chama o Danny à sua beira no quarto. Há essa pequena cena, mas ele no livro é-nos dito que eles têm uma relação bastante próxima e a Wendy sente mesmo, muitas das vezes, que se senta mais naquela relação. Ou seja, nós percebemos que o Jack do filme é extremamente desvirtuado. No entanto, a atuação, como eu já disse, é excelente, não posso deixar de referir isso. O Jack Nicholson esteve completamente ótimo neste vibe de loucura. Acho que é uma personagem icónica no cinema, é uma personagem que nós recordamos, mas não deixa de ser uma personagem mal construída e que muito, muito aquém daquilo que é o Jack do livro, que tem muitas mais dimensões dramáticas, tem um contexto familiar que ajuda-nos a entendê-lo muito melhor, percebemos no livro que ele é o elo mais fraco da família porque o hotel vai se apoderar dele precisamente por todos estes problemas, mas ele no filme é retratado como um todo poderoso e que entra naquele vibe de loucura, a tentar matar o filho só porque sim, e nós não percebemos muito bem essa questão. Ou seja, nós temos a ideia no filme que é um terror mais psicológico. Eu por acaso já gostaria de ter referido isto, mas no filme nós temos um terror mais psicológico, no sentido em que dá-se muita ênfase ao estar isolado, e ao passo que no livro é um terror mais sobrenatural. O Overlook tem vida própria, existem os fantasmas, não que eles não existam no filme, mas os fantasmas são, digamos, mais inofensivos, entre muitas aspas, porque depois temos a mulher da banheira do quarto, no quarto 237 no filme e quarto 217 no livro. Eles tiveram que fazer uma troca, acho que foi mesmo a pedido do hotel onde eles gravaram, porque não percebi muito bem porquê, mas houve esse pedido porque no livro é 217 e no filme é 237. Mas como eu estava a dizer, ou seja, eu acho as figuras sobrenaturais do filme muito mais inofensivas do que as do livro, ou seja, elas do livro quase que atacam diretamente os personagens. Por exemplo, existe uma das figuras sobrenaturais que não existem no filme, é as Shebs do jardim, ou seja, as Shebs estavam cortadas em formas de animais e elas ganham vida própria e vão chegar a atacar o Danny. O Jack vai vê-las diversas vezes a mexerem-se, o Dick vai também quase ser morto por uma delas ao chegar ao hotel quando tenta salvar a Wendy e o Danny. Ou seja, eu achava muito interessante terem pegado nessas figuras, porque são figuras que eu achei assim uma ideia criativa do King, e eu acho que eram figuras muito interessantes de serem representadas e são muito aterrorizadoras, porque as cenas em que elas intervêm, há para aí cerca de 2 ou 3 capítulos que elas aparecem e são das cenas que metem mais medo do livro, que são cenas completamente bem escritas. Mas pronto, voltando ao ponto que eu estava a dizer do filme que eu achar que é mais inofensivo, a verdade é essa, ou seja, as figuras sobrenaturais do livro intervêm muito mais contra a Wendy, contra o Danny, contra o Jack em parte também, contra o Dick, e no livro, digamos que elas são um segundo plano e que o Jack é de facto o grande vilão. Ou seja, nós no filme temos o Jack como vilão, no livro temos o Overlook como o real vilão, e depois isso também tem a ver com o final. O final, pelo menos nisso, foi coerente, porque o Kubrick quis seguir o caminho em que o vilão é castigado, o vilão do filme dele, e o King castiga o vilão do filme dele, e que eu daqui a um bocadinho vou tentar explorar aqui este final e a maneira como conseguiram trabalhar essas questões. Mas pronto, outra personagem que eu também considero que está totalmente desvirtuada é o Danny. O Danny
no livro tem muito mais destaque do que tem no filme. O Danny sofre muito mais no livro do que sofre no filme. E o Danny perde um bocadinho da sua magia no filme. Eu quando vi a primeira vez o Shining, eu não percebi o título. E eu até há muito pouco tempo nunca tinha percebido o título do livro. E a verdade também nunca tive muitas intenções de procurar. Mas só percebi quando li o livro. Porque nós no filme não ficámos a saber quem é o Iluminado. Traduzindo como que nos está em português, nós não percebemos quem é o Iluminado do filme. E, para quem nunca leu o livro, o Iluminado do filme é de facto o Danny. Em boa verdade, existe uma cena em que ele está a falar com o Dick na cozinha. E essa cena existe também no livro. Que é quando o Dick diz que chama aquilo um brilho. Mas de facto é só nessa cena em que nós ficamos a saber que o Danny é uma criança, digamos, uma criança prodígio. Com muitas aspas, porque ele é muito mais do que isso. Mas para além disso nós não percebemos muito bem qual é o seu real potencial. No filme isso é muito desvirtuado, porque o seu poder não tem quase nenhuma relevância para a história. Tem apenas quando chama o Dick, tal como acontece no livro, mas fora disso nós não percebemos muito bem o seu poder e não percebemos muito bem quem é o Iluminado. E o Dick também é outra personagem que é iluminado, entre aspas, e que consegue perceber as coisas mais rapidamente, mas isso não tem muita ênfase no filme, como eu já disse, e no livro é referenciado várias vezes. Percebemos que o Tony do Danny, que é no fundo a encarnação desse poder, também é um bocadinho estupidificado no filme, porque eles usam aquela coisinha do dedo, e eu achei isso uma opção extremamente péssima e que infantiliza totalmente o filme, sendo que o Danny não é uma personagem assim tão infantil quanto isso, principalmente no livro, digamos o grande herói do filme, a passo do Dick, porque eles no fundo vão trabalhar em conjunto. O Tony vai tentar diversas vezes avisar o Danny. O Danny, por exemplo, nunca há aquela cena em que o Danny é tomado pelo Tony. Essa cena não existe no livro, mas no filme o Danny de facto abandona quase o corpo dele e fica só o Tony. Eu achei isso uma coisa extremamente péssima, porque o Tony até uma determinada altura deixa de aparecer, porque o Overlook o captura, digamos. E eu não gostei mesmo dessa opção, infantiliza demasiado a personagem, que não é uma personagem infantilizada, é uma personagem que obviamente que é uma criança de 6 anos, 5 anos, que obviamente que não sabe tudo, tanto que ele usa a palavra assassinato ao contrário, ou assassino, é assassino, a palavra assassino ao contrário, e só percebe muito pouco tempo depois. E no filme a ideia é que quem descobre é o Andy, porque vai ver aquilo refletido no espelho, mas no livro quem descobre é mesmo o próprio Danny, que vai ao começar a ler vai perceber aquilo que se passa. Mas eu acho que é a personagem que eu acho que foi mais estragada neste filme, porque o Danny era a personagem central, é ele quem dá título ao filme. O seu poder é quem salva a família, em parte, não é? A mãe é salva. E depois no filme não conseguiram passar essa ideia e usaram uma opção completamente ridícula para encarnar o seu poder. E, aliás, aquelas cenas em que o Dick recebe a mensagem de que ele precisa da ajuda do Danny também são cenas extremamente aberrantes e que não honram aquilo que é o livro. Mas enfim, eu agora tenho que responder à pergunta: o que é que eu prefiro, se é o livro ou se é o filme? Eu acho que já perceberam que é o livro. Eu acho o livro muito melhor construído, um livro mais aterrorizador do que o filme. O livro tem dimensões muito mais interessantes, mais sobrenaturais, que não existem no filme. No entanto, e é aquilo que eu estava a dizer, eu acho o final do filme bastante coerente com a proposta que quiseram apresentar. O final do Jack morrer congelado no labirinto esse também não existe no livro. Acho que foi uma opção bastante interessante, porque no fundo quem assume o antagonismo nesta versão cinematográfica é o Jack, e ele ser castigado por isso é uma opção válida, porque no livro o vilão também é castigado. Quando o Overlook toma conta do Jack, ele arrasta o Jack de facto para essa destruição, porque ele vai o Jack vai ficar desfigurado, mas o Overlook vai continuar a usar o corpo dele até que o hotel acaba por explodir. Ou seja, o hotel é castigado pela destruição e o Jack é castigado pela morte no filme.
Um, ele também morre na versão original, mas ainda há uma rendição quase no fim, ou seja, porque o Jack vai perceber o amor que tem ao filho e tudo aquilo que estava a passar, aquilo que o Overlook... E quando o Overlook toma conta do corpo do Jack, o Danny tem a ideia de que aquilo não é uma coisa real e que aquele não é o seu pai, mas que ainda existe um resto do pai dentro do coração dele e vai haver uma rendição e há um diálogo em que o Jack acaba por confessar os seus sentimentos pelo filho e o filho vai acabar então por se salvar. E é uma cena bastante bem escrita e bonita e de facto percebemos que o Jack no livro não é o real vilão. Ao passo que no filme ele é muito mais vilinizado e ele acaba por morrer naquele labirinto porque vai perseguir o filho. Eu achei interessante a opção do labirinto, à parte de ser uma coisa que não está no livro, mas... Ignorando isso, eu achei uma cena bastante interessante porque aquele labirinto pode representar no fundo a sua loucura e ele acabou por ser vítima da sua própria loucura. E é o mesmo que aconteceu com o Overlook no livro. Portanto, eu acho esta cena já até equivalente. E pelo menos houve uma tentativa de fazer algo coerente. E eu isso louvo bastante ao Kubrick. Acho que o final pelo menos faz sentido. É um final que eu considero icónico, sim. Também é um final que nós também nos lembramos. Mas sim, como eu estava a dizer, o livro para mim é muito melhor do que o filme. O livro tem mais dimensões, como eu já disse, é muito mais complexo. No entanto, nós podemos olhar para o filme também com algum apreço. Não digo que seja um filme ótimo, não é o melhor filme de terror que eu já vi, como muita gente acha. Não é um filme que eu considero uau, 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 não é. Mas é um filme que representou muito à sua época, sim, com todas as questões que tenha ou não tenha. Tem uma das atuações mais icónicas do cinema, com o Jack Nicholson. O Jack do Jack Nicholson é icónico, é uma personagem bem interpretada. E depois também temos uma coisa que eu adoro neste filme e que para mim nada me vai mudar esta opinião, é o uso dos espaços, ou seja, o uso da cor e do espaço, principalmente as casas de banho. Eu não sei porquê, mas eu tenho um fascínio pelas casas de banho. Por exemplo, a casa de banho em que a velha, que está em decomposição, a velha do 287, aparece. Essa casa de banho é extremamente bonita, aquele uso dos verdes e tudo mais. Depois temos aquela cena na casa de banho vermelha, que também é outra casa de banho extremamente bonita. E depois aquela alcatifa com os hexágonos, bastante bonita. Ou seja, as cores, o espaço são bem trabalhados, ou seja, são espaços bonitos, são espaços que enchem bem um ecrã e os planos que também fazem são bastante interessantes. E eu, nesse ponto de vista, eu louvo muito o Kubrick porque eu gosto muito da maneira como ele usa os espaços nos seus filmes. Já no Laranja Mecânica gosto muito do uso das cores, eu gosto muito dos espaços, das linhas, das formas geométricas. Acho isso uma coisa que ajuda-nos a aprender o ecrã, são visualmente bonitas. E isso é a coisa que eu mais louvo ao Kubrick. E de facto, este filme, se nós olharmos fora do lado mais do livro e ignorarmos a polémica da Shelley Duvall, se isso é possível, eu acho que faz um bocadinho de confusão. O filme tem a sua qualidade, é um filme interessante, é um bocado corrido, mas ao mesmo tempo as 2 horas e meia passam bastante bem. É um filme que eu considero bom, não excelente, e obviamente que defrauda a obra original, mas que vale a pena ser assistido e acho que qualquer fã de cinema deve assistir ao The Shining, porque é um filme cativante, é um filme que é basilar no cinema, é um filme que é um dos maiores clássicos dos anos 80, finais dos anos 70, anos 80, e merece sempre uma leitura sobre ele. E ainda hoje o filme tem muitos fãs, é um filme que tem vários documentários a serem feitos e é um filme que se quisermos um lado mais alternativo ao livro, serve. Agora, como adaptação, de facto, deixa muito a desejar. Acho que não houve um cuidado em trazer uma obra fiel àquilo que é o original. Aliás, o Kubrick já tinha feito também adaptações de outros livros, por exemplo, o Laranja Mecânica é a adaptação de um livro, e ele aqui decidiu fazer uma coisa diferente. Sei que muitas vezes existe esse conflito das adaptações, ou seja, muitas vezes os realizadores, os argumentistas querem dar o seu cunho pessoal
e acabam por estragar aquilo que é a obra original, e neste caso foi isso que aconteceu. E eu acho que para quem é fã do King, este filme não desce, é um filme que nós acabamos por não gostar dele. Mas se conseguirmos ignorar o livro, acabamos por até gostarmos, e obviamente que não é um filme que nós devemos rejeitar totalmente. Acho que é um filme que vale a pena ser assistido, porque é um clássico, porque é um filme basilar na área do terror, e merece sempre uma leitura sobre aquilo que foi representado, mas se quiseres fazer comparação, obviamente que vai haver sempre estes problemas que eu até agora citei. Bem, estamos quase a chegar ao final deste episódio, espero que tenham gostado, e espero também que tenham curiosidade em ler o livro. O livro para mim, os livros do King para mim são quase todos bons. Este da Shining não foi o meu favorito, eu gosto muito mais do 22/11/63, mas o King é um autor fenomenal, é o melhor autor de terror que existe. Ele consegue nos cativar do início ao fim, dá-nos contexto às personagens, as suas personagens são complexas, ele dá-nos muitas dimensões, e para mim ele é muito interessante. Os seus livros são sempre muito ricos em assuntos, a maneira como ele caracteriza os locais, a maneira como ele constrói os personagens, são sempre muito interessantes, e nós conseguimos sempre ligar-nos a ele. E de facto, é assim, também recomendo assistirem ao filme, como eu já disse, é um filme que é basilar no cinema, e acho que se vocês conseguirem separar muito as duas obras, eu acho que o filme torna-se uma experiência muito melhor. Eu já vinha com a ideia de fazer uma comparação, e é por isso que eu, de certa forma, diminuí muito mais este filme do que o suposto, porque eu acho que como adaptação é um filme péssimo. Se nós ignorarmos a parte da adaptação, é um filme que eu até considero que é muito bom para assistir, é um clássico do cinema, foi revolucionário na sua época, mas que tem sempre essa lacuna se nós quisermos fazer as comparações. Mas sim, são duas obras que vale a pena uma ser lida, outra ser assistida, e que vocês não perdem nada em vê-las ou lê-las, no caso, e acho que vocês vão acabar por gostar muito. Bem, daqui a 2 semanas temos novo episódio, o 8º episódio, o penúltimo desta temporada. E vamos falar de um filme de 2016, nomeado aos Oscars de 2017, que é o Manchester by the Sea. Um drama familiar que eu na altura não apreciei assim tanto. Por acaso é curioso que este filme veio do mesmo ano da Lady Bird, e eu não... e são 2 filmes que eu na altura não gostei, mas depois, ao voltar a assistir, gostei. E eu vou trazer o Manchester by the Sea, porque quero falar de algumas dimensões daquele drama familiar, e que é um filme que toca mesmo muito, e acho que é preciso também uma certa maturidade para o assistir, que eu acho que agora já tenho, e na altura não a tinha, e é uma obra que eu quero muito explorar aqui no podcast, porque vale muito a pena, tem atuações fantásticas, tem uma mensagem interessante, tem uma história também de certa forma interessante, e que vale muito a pena, e que eu obviamente que eu queria explorar aqui neste podcast. Portanto, daqui a 2 semanas temos novo episódio, e resta-me só de vos desejar uma boa quinzena, e até ao próximo episódio do Clube de Vídeo.